muito bom dia, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia, para abrir essa programação incrível de sábado aqui na Vibe Mundial. Eu falo abrir porque praticamente, né, a gente sente que a gente está começando o dia às 7 horas da manhã, né? Eu sei que muita gente já começou faz tempo, né? E vamos bater um papo super gostoso com uma comunicadora aqui da Vibe Mundial. Ela chegou há pouco tempo, mas tem uma bagagem incrível. Eu tenho o prazer de receber aqui no Mundial e você para apresentar para vocês também que ainda não a conhecem, a Daniela Pascoal. Bem-vinda! Bom dia, Sam. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pessoal do YouTube que tá aí assistindo nesse sábado logo cedinho. Né? Não é? Coisa boa, né? E você sabe que esse programa é o mais antigo da rádio. Que legal. Quando a gente fala de Mundial e você. É esse de sábado, das 7 às 8 da manhã. E é um bom, programa né? pra vocês. Ah, você já desperta ouvindo coisa boa, né? Assim E que é vamos bom. que vamos. Aí vai bem pro dia, já vai completo pro dia. Quanto tempo de Vibe Mundial, Dani? Olha, eu comecei em maio agora aqui. Maio? Né? E pretendo fazer muitos anos aqui. E vai ficar. A gente passou agora, eu acho que o ouvinte nota isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma leva muito antiga, né, de comunicadores, deu uma renovada muita na gente programação. boa vindo, E né? eu acho tão importante isso, porque são novas vozes, novas caras, com novas formas de falar pra gente. A gente sai do bem comum. Você pode falar de astrologia da mesma forma que outros comunicadores, sim. astrólogos também. Mas tem o seu jeito de falar, Sim. tem o seu diferencial, né? Eu tenho visto muito assim, muita gente nova, realmente uma renovação no quadro de comunicadores, mas ao mesmo tempo muita gente que já estava trabalhando na área há muitos anos. E que não fazia como rádio. como era o meu caso. E começou a perceber que, olha, é uma forma de você chegar a mais pessoas, né? Então, hoje em dia, por exemplo, outro dia eu estava até assistindo, eu falei, ai, que delícia, o Tiro Funk tá fazendo, né? Velho, bruxo de guerra aí, fazendo também programa aqui e tantos outros que eu tenho visto que agora vieram, né, para esse ano. É um ano especial, aí o pessoal voltando aí ativa, mas mostrando mais as caras. Eu acho que tem além da pandemia, do pós-pandemia, né? Eu acho que tem uma vibração nesse ano, né? Desde 2022, com aquela retomadinha, mas acho que 2023 trouxe muito forte essa coisa de vamos fazer. A gente tem um Urano em Touro, então as pessoas aprenderam com a pandemia a questão da tecnologia, né? Trazer isso como fonte de trabalho. E ao mesmo tempo o pessoal que era da velha guarda, que eu falo que é como eu, que tinha esse lado mais conservador, de a aula é presencial, a palestra tem que ser presencial, teve que se adaptar às questões de tecnologia e, bem ou mal, a rádio traz isso pra gente. Com certeza. Você chega, por exemplo, num ouvinte do YouTube, lá do outro lado, né, do mundo, você chega através do site da rádio, lá do outro mundo. Então, assim, isso trouxe pra gente, na bagagem que você tem, que esse touro, né, mais antigo, com esse Urano mais revolucionário, você traz essa bagagem toda para chegar a mais pessoas. Então, acredito que isso vai ajudar até 2026. Muita gente nova aparecendo, muita gente que era antiga, vindo aqui. Exatamente. Né? E o quadro renovando cada vez mais. Continuando com o teu trabalho, tá aqui o Mundial e você trazendo os antigos para serem entrevistados, pelo menos eles passam por aqui, eles fazem parte desse Quanto meio. mais gente falar, melhor, né? Eu sempre falo isso, a acho. gente chega... E dentro desse mundo espiritualista, a gente aprende que quem chega até nós é porque é nossa missão. Então, ninguém compete com ninguém, ninguém divide com ninguém, né? Quem chega até nós é porque tinha que chegar e acabou. Exatamente. Tem espaço para todo mundo. Fazendo bem, tem espaço para todo mundo. Eu acredito que tem espaço para todo mundo e quem está ouvindo agora está conectado com a gente agora. Com certeza. E nunca é por acaso, né? Nunca mesmo. A Daniela, gente, ela é apresentadora do programa A Bruxa Tá Solta. Ela é terapeuta integrativa e tem várias outras especialidades, desde o reiki, como astróloga, numeróloga, radiestesista e muitas outras cositas más. A gente vai vendo, né? Porque quando... Eu noto muito isso, Dani, talvez eu esteja até errada. Tem alguns profissionais que escolhem uma temática e vão embora. Focam e vão embora. Focam, mas estão sempre estudando para levar diferenciais para aquela temática. Mas tem outros que um conhecimento vai levando para o outro. Sim. E quanto mais esse leque vai sendo ampliado, mais vocês conseguem também formar um método próprio de trabalho. Sim.
Sim. né? Eu tenho um sol na casa 10 no meu mapa, Sol né? na Então, casa 10. eu tenho E o 10 é o quê? O 10 é a casa de carreira. Tá. Também de questões sociais. Eu tenho essa necessidade de estar sempre aprendendo, de estar sempre aprimorando, de estar sempre jogando a luz do sol, que eu falo, para conhecimento, né? O sol que traz o conhecimento. Então, assim, a princípio, Sam, eu fui muito para mim. Né? Tudo que eu comecei a estudar era uma coisa de reforma íntima. Tá. Eu não tinha pretensão nunca de trabalhar na área. Minha formação acadêmica é totalmente outra. O que você fez? Conta pra Tradutora, gente. intérprete, bacharel em letras e depois mestrado em egiptologia. Show. Egiptologia já tá com o já pé tá, aqui. já tá. Bom, eu tenho um pé ali, os 2 pés faz muitos anos. Vamos lá, vamos conhecer a Daniela, então. E aí, assim, quando foi, né? Eu tô com 50 anos, então, quando eu tinha 20 anos, mais cedo, né? Desde os meus 12 anos que eu comecei a estudar, a buscar por uma questão de uma série de coisas que acontecia comigo no campo espiritual. E fui estudar para entender o que era aquilo. A princípio, para entender. Eu tinha projeções, hoje eu tenho a consciência que é projeção de vida passada. Eu deitava durante 2 anos, dos 10 aos 12 anos, eu deitava para dormir e eu me projetava para uma vida passada. Só que eu não tinha consciência que aquilo era uma vida passada. E era aleatório. Aleatório, era um sonho em capítulos. Eu ia sempre pro mesmo lugar e alguma coisa começava da mesma forma e dava uma continuidade, daí parava. No dia seguinte ia, e eu não entendia o que era aquilo. Então eu entrava em desespero, eu morria de medo de dormir no meu quarto. O meu tio, né, que hoje em dia não se fala mais kardecista, é doutrina Fala espírita. o quê? Ah. É espírita, né? Mas como eu sou velha, gente, a gente falava kardecista. É velha, não. 50 anos não é velha. Então, assim, o meu tio que vinha da doutrina espírita, meu tio falou pro meu pai, olha, essa menina tem mediunidade, tá acontecendo alguma coisa na hora dela dormir. Começa a dar esses livros, eu já gostava de ler. Começa a dar esses livros para ela ler. Então, ele foi comprando Teu uns pai livros. entendeu isso. Meu pai entendeu, embora em casa ninguém tinha uma prática religiosa. Ah. Meu pai entendeu e começou a ler junto comigo. E aí, meu pai se fascinou, porque eram livros infantis, né, que vinham da doutrina espírita, psicografados por Chico Xavier e tantos outros, e que entrava naquele universo infantil para poder explicar a espiritualidade. E aí, você entendeu e eu algumas entendia, coisas. e eu falava, pera, isso daqui que está acontecendo comigo. Né? Então, isso aqui aconteceu na história da oncinha, aconteceu comigo. Então, daquele universo infantil, eu estava ali, né, migrando para minha adolescência, eu comecei a puxar aquele que fazer, comparar mesmo e falar, é isso que acontece comigo. É curioso a idade que isso acontece, né, Daniela? Porque é aquela fase que você já fez aquela transição. Sim. E parece que até uma certa idade você fica muito conectada com Demais. o teu espiritual, Demais. né? Eu falo assim, a minha recordação mais cedo de um despertar espiritual foi aos 7 anos de idade. Numa viagem, num camping, que hoje é Riviera de São Lourenço, na época era Praia de Boracéia, né? Que a gente acampava ali. E eu lembro de a gente sentado ao redor da fogueira. O dono do acampamento era um senhor de descendência caiçara, seu Celestino. E ele sentava e começava a contar nessa fogueira para as crianças mitos, histórias do folclore brasileiro, de coisas da tribo dele. E eu lembro que aquilo era fascinante para mim. Né? Então, o meu despertar, eu falo que sempre começou ali. Né? E ali, eu queria mais. Quando aconteceu aos 10 anos... 2 anos seguidos, como eu falei, era terrível para dormir. Eu não dormia, eu entrava em pânico, porque eu dormia e via para esse lugar. Uma idade que a criança dorme tanto. E tanto. não entendia, né? Porque realmente foi uma vida sofrida. Então, assim, para mim, entrar naquele sonho era uma tortura. Bom, começamos então dentro de casa a estudar. Meu pai começou a frequentar uma casa, né, espírita ali no Ipiranga. Então você começou pelo espiritismo. Pelo espiritismo. Com seu Gelindo Baceto, que era um homem iluminado, ele viveu até os 100 e poucos anos de idade, lúcido. Era praticamente na casa dele, então era uma reunião que se fazia, onde se fazia o evangelho. E aí começamos a fazer a prática, meu pai, minha mãe, né? Embora, desde muito cedo, a minha madrinha levava minhas roupas para uma benzedeira, essa benzedeira Dona Carmen, uma mãe de santo da Umbanda, levava para ela. Eu frequentei muitos anos o centro depois, né? O centro da Dona Carmen. E muita coisa foi, né? A minha criação acabou tendo todos esses elementos espirituais.
E eu passei a estudar. Quando eu tinha por volta de uns 20 anos de idade, eu falei, eu preciso entender o que acontece de eu tocar uma coisa e falar, olha, isso aqui vai quebrar, tira daqui. Ah, você já sabia. De eu ver esses vultos, de às vezes eu ouvir coisas. Até que você demorou, né? De eu conversar com as pessoas, porque a minha mente, como uma boa taurina, tem aquela racionalidade. Então eu falava assim, é coisa da minha cabeça, isso não é possível. Lua em Virgem, é coisa da minha cabeça, né? Aí, peraí, por que eu falei tal coisa pra pessoa e aconteceu? O que é isso? Então, embora, né, eu já vim estudando desde os 12 anos, oráculo, cultura cigana, anjos, que foi a primeira coisa que eu fui estudar mesmo, me aprofundar. Eu falei, não, tá na hora de eu dar continuidade a isso aí e entender. Aos 22 anos de idade, lembra do sonho? Ele voltou. Anos depois. E aí eu fiquei durante um ano novamente sonhando. Sem medo. Sem medo, porque daí eu já tinha a compreensão, o entendimento do que era aquilo. E aí eu cheguei até o final do sonho, que eu falo, né? Até o final daquela vida para poder compreender o que eu tinha de missão, por que me aparecia aquilo ali. Era uma regressão? Era uma regressão. Aí eu entendi que era uma projeção de vida passada, que era uma regressão que eu fazia. Bom, que estava na sua memória. Que estava na minha memória. Que estava em registros acásticos e vieram para você nesta vida como um privilégio, vamos dizer assim. Uma forma de eu compreender que eu tinha uma missão, de alguma maneira. E eu falei, não, então vamos trazer isso para mim. Você já estava na faculdade. Aí eu já estava na faculdade. Então, vamos continuar. E coisas que iam acontecendo para mim, por exemplo. Na época da faculdade, eu estava voltando ali no metrô Santa Cruz. Uma cigana mesmo, Calon, maravilhosa, lindíssima, super bem arrumada, me parou para ler minha mão. Fez a leitura toda, falou coisas que aconteceram ao longo da minha vida. Naquele momento, ela tirou, assim, da bolsinha dela, 2 pedrinhas quando eu terminei. Quando ela terminou de fazer a leitura, deu na minha mão e fez assim, ó. Esta pedra era um quartzo rosa pequenininho. O dia que você conhecer essa pessoa que eu tô te falando, essa pedra vai sumir. E essa outra pedra aqui, que era um quartzo verde, o dia que teu coração for curado, vai sumir. Ok. Eu sou casada pela 2ª vez. Quando eu conheci meu primeiro marido, aquela pedra sumiu. E quando eu conheci meu segundo marido, que o coração foi curado, a 2ª pedra sumiu. Então, isso quer dizer coisa de... 15 anos depois de uma leitura que ela me fez. Então, assim, eu estava parada no ponto do ônibus. E vinha. Essas informações vinham. Então, eu ia estudar. Eu falava, gente, por que isso acontece comigo? Não é só comigo. Depois eu entendi que não era um privilégio, né? Que, na verdade, eu era mais de uma das pessoas que estavam sintonizando, né, com esse mundo espiritual. E, obviamente, se você abre, as coisas vão vir para você. Você está naquela faixa para elas virem, entendeu? Então, eu busquei. Quando eu tinha 24 anos de idade, eu dava aula num clube, eu dava aula de inglês, num clube nipônico em São Caetano. E esse clube, o oriental, ele gosta muito, ele se interessa muito pela questão da ancestralidade, da espiritualidade. Respeitam. Eu já era reikiana nessa época, já era mestre reikiana, já era radiestesista, mas não... Para mim, eu fazia a prática para mim. Já tinha estudado Feng Shui tudo para mim. Então, na minha casa, eu já tinha feito a minha consultoria, na casa da minha mãe, sabe? Da minha avó. E aí, esse grupo de alunas em especial, que era um grupo de mais idade, que tinha, elas na hora do intervalo de aula, a gente ficava muito conversando a respeito de espiritualidade. Como era um clube, né, que era mantido pela prefeitura e houve a gestão de mudança de prefeitura, nessa época o prefeito novo tirou esses cursos, todos de lá. Mas as alunas quiseram continuar tendo aula comigo, então foram para casa. Quando elas chegaram em casa, elas... o que é isso pendurado? O que é aquilo ali? O que é não sei o que lá? Dani, monta um curso pra gente. Você dá aula em inglês pra gente. Elas já eram fluentes. Ó, que espertinhas, você ainda dá aula em inglês. Em inglês. E já aprende 2 coisas. Aí eu falei, tá bom. Falei, olha, uma boa ideia, vamos fazer. Você já era Mas professora? o meu foco era o inglês. Ainda não era. Você né? não tinha enxergado ainda. Não tinha enxergado. No outro. De um curso elas emendaram para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. E aí começaram, olha, tem uma amiga minha que quer fazer. Aí minha casa, eu morava num apartamento, né? Minha casa ficou pequena para isso. Eu falei, não, eu tenho que cuidar disso. Daí no ano de 2000 eu abri a Bruma Magias. E ali eu comecei a dar os cursos.
né? E vem há 23 anos através da Sim. Bruma dando os cursos presenciais, agora online, todos eles. Aí você foi se aprimorando fui também, me aprimorando, fui me aprimorando. E aí as coisas foram acontecendo. E onde né? que entra A Bruxa Tá Solta? A bruxa tá solta da seguinte Cadê essa maneira. bruxa né? da Daniela nessa história? Essa bruxa, ela aconteceu assim. Eu terminei a faculdade, fui para uma pós-graduação. Eu vim dessa pós-graduação fazer jornalismo internacional na PUC. Olha eu tava isso. meio desgostosa com o curso, não estava gostando muito de algumas matérias, etc e tal. Eu já vinha estudando eu já estava assim, ó, dentro da Wicca, né? Você já estava estudando a Wicca? Já estava dentro da Wicca, da Gardneriana, já estudando, etc e tal. E aí, caiu pra mim, eu tinha que comprar um presente pra uma amiga minha, de aniversário. Eu fui e eu tenho o hábito que quando eu compro um livro, eu abro esse livro e quando é pra mim, eu falo assim, o que isso aqui vai me acrescentar? Se é pra uma pessoa, o que é que vai trazer pra pessoa? Gostei e vou levar. É quase como um oráculo, né? Você vai lá, você abre o livro em qualquer página e lê o que ele vai trazer pra você. Tá. Eu tenho esse hábito. Quando eu abri no prefácio do livro, eu li e terminou na seguinte data, 10 de maio. 10 de maio é meu aniversário. Eu falei, esse livro não é para eu levar para Cecília, esse livro é para mim. Guardei. Era o livro A Verdade sobre a Bruxaria Moderna, do Scott Cunningham. Aí eu falei, que interessante, né? Porque essa minha amiga também gosta, tal, e eu ia dar de presente para ela. Aí comecei a ler e me achei muito na bruxaria natural. Me achei demais. Bom, então a sincronicidade das coisas. Fui para a faculdade, voltei da faculdade pensando no ônibus, eu vou trancar, não sei, não tô gostando, não tá legal, tal. Cheguei em casa, na caixa de correio tinha um panfleto da Casa de Bruxa da Tânia Agora, em Santo André, maravilhosa, Tânia. A pessoa compra um livro sobre bruxa. Curso de bruxaria natural. Bruxaria natural, Tânia Gori. Aí E você morava em Santo André? Eu moro em São Caetano. Você mora em São Eu Caetano. entrei, peguei aquilo na caixa de correio, eu não subi pro meu apartamento, eu saí, voltei, desci até a Avenida Goiás, peguei um ônibus e fui pra tal da Casa de Bruxa. Saí de lá matriculada no curso, voltei lá pra faculdade na Barra Funda, tranquei a matrícula. Eu lembro que eu gastava na minha pós-graduação nos cursos na Casa de Bruxa. E eu fiz vários lá. Vários. Tânia é uma grande mestra, uma pessoa maravilhosa. Que beijo leva pra no meu coração. ela. Preciso te trazer na Bruxa Tá Solta, viu? É mesmo, pra Tânia gente voar de Gori. vassoura. Esses dias ela estava num dos programas aqui participando. Ela é danada. Ela é danada, ela é maravilhosa. E aí, assim, eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Em um dos cursos, a Tânia virou pra mim, quando eu fui iniciada pela essa bruxona maravilhosa que a Tânia falou assim pra mim, você tem que trabalhar com cura. Uhum. Cura tá no teu caminho. Eu falei, tá bom. Mas ainda reticente e ainda combatendo. Quando eu abri meu espaço, eu falei assim, é reiki, é cura que eu tenho que ir. E de lá pra cá, o reiki tem falado muito. Só que eu fui me especializar. E eu falo que eu tenho 4 grandes carros-chefes. Embora eu trabalhe com muitas práticas integrativas. Que é o reiki, a astrologia, né? São 2 pontos, assim, para mim, fundamentais de trabalho. O atendimento a oráculos, que eu trabalho demais com isso. E a prática de outras radiestesia, por exemplo, de outras terapias integrativas. Uhum. Então, são os meus 4 carros-chefes, assim, que eu foco, que eu estudo, que eu continuo estudando, que eu trago, que eu ensino. E é muito engraçado. O reiki, eu tive vários momentos com ele. Em 2018, uma aluna minha chamada Márcia, que fez vários outros sistemas de cura comigo. Ela não fez o reiki sui, ela já veio como mestra reikiana sui, mas ela queria fazer reiki xamânico, ela queria fazer seikin, karuna, e ela veio fazer comigo, por indicação de uma outra aluna. A Márcia me ligou e fez assim, Dani, o Senac está precisando de uma professora de reiki, o Senac Santo André. Eu falei, o Senac tem curso de reiki? Como assim? Ela falou, tem, e eles estão precisando. Você faria uma entrevista? Eu falei, claro. Ela falou, eu te indiquei. Me manda tal coisa. Aí me chamaram, eu vim, só que era o Senac Aclimação. Tá. Vim, desde 2018 eu sou carta convite de 2 unidades, né? Senac Aclimação e Senac Itaquera. E entra em qual curso o reiki? E aí, assim, é reiki mesmo. É eles o curso têm o curso de reiki. Hum. Eles têm o reiki 1, 2, 3 e o mestrado lá. Não tem cirurgia reiki, não tem reiki para animais, mas futuramente acredito que vá.
Através do Senac Itaquera, eu fui chamada para dar o curso de Fundamentos de Ayurveda, fui dado para dar o curso de escaldapés, de banhos, né, de fitoenergia, e o Senac Itaquera abriu Que através, beleza, né? Outros temas pranayamas para eu dar também ali, venho, né, como carta convite. Neste mesmo ano, a Denise, uma outra aluna minha, querida, maravilhosa, que se tornou uma amiga minha, a Denise participou 11 anos da equipe da Márcia Fernandes. A Denise falou assim para mim, a Márcia tá querendo fazer uma reciclagem de reiki, você daria? Porque a Márcia, assim, tem que ser os horários diferenciados para ela, em função da Márcia trabalhar tanto e tal. Eu falei, nossa, vai ser um prazer, vamos lá que ela quer te conhecer. E assim, pela primeira vez, estive na Rádio Mundial. Ah! Vim para conhecer a Márcia, neste corredor que a gente tem aqui fora. Que legal! A Márcia falou para mim, como é teu nome? Daniela, gostei de você, tá contratada. Essa é a Márcia Entra Fernandes. aí, vamos fazer um programa comigo hoje. Eu falei, como assim? Aí eu sentei e eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui dentro, né? É. E aí, de lá pra cá, fiz essa reciclagem com a Márcia. Quando nós estávamos fazendo a reciclagem, a Márcia falou assim pra mim, eu gostei da forma de você dar aula. Você aceitaria dar aula junto comigo? Porque ela queria fazer uma reciclagem do mestrado, que ela ia começar, né, os cursos. Ela tinha esse projeto dela dar as aulas e tudo mais. Eu falei assim, nossa, que responsabilidade. Eu falei, Márcia, você tá apta para isso? Ela falou assim, não, eu gostaria. Você é uma pessoa que você tem a didática para isso. Ela falou assim, eu acho que seria uma parceria legal. De lá para cá, nós temos mais de 2.000 alunos de reiki iniciados pelo mundo. Durante a pandemia, adaptamos pelo online. Agora vamos voltar a dar também no presencial. Nessa semana fizemos até uma live aí, né, junta. E super possível. E, através desse trabalho maravilhoso nessa parceria, já temos o curso de fitoenergética também, profissionalizante, maravilhoso, lá pelo site da Márcia, o curso de Exu e Pombagira, o curso de Radiestesia da Prosperidade, e já temos mais 6 gravados que vamos lançar aí juntas, né? Que coisa boa! Então, o universo Feliz. conspira, né? O tempo todo. E você realmente fez uma transição de carreira sem Total. perceber e continua professora. E continuo. E amo ser. E foi uma coisa assim, ó. Foi tudo muito natural acontecendo. A partir do momento, em 2000, que eu falei, não, é isso que eu tenho que seguir. Então, vamos lá. Sigo isso. Aceito. E universo, sou um instrumento. Vambora. Né? É tão importante estarmos abertos para o que o universo está mandando, né? Sim. Que é uma forma da Sim. gente captar a informação. Mas para passar por isso, né, Dani? A gente tem que estar muito com a gente, né? É uma reforma íntima muito grande, Sam. Não tem como a gente trabalhar com espiritualidade, atender pessoas, dar aula, se você não tem esse momento teu de o que é que isso veio trazer para mim, como isso pode transformar a minha vida, aonde que eu vou aplicar isso aqui, porque eu não posso ser exemplo para uma pessoa se eu não fiz isso para mim. Em primeiro lugar. E aí sim eu falo que é um grande privilégio. Eu tive o privilégio de pessoas maravilhosas entrarem para minha vida, mestres e mestras maravilhosas que eu tive, que olhavam e falavam assim, ó, você tem potencial, vamos lá? Vamos lá? Porque era uma coisa que já estava com você. Que se desde Já. dos 7 anos você já começou a vivenciar isto no mundo espiritual também, não tem como se negar, né? Não tem. Quando a Quem gente... nega tem uma cobrança no futuro? Eu falo que não é nem uma cobrança, mas a gente percebe uma lentidão das coisas acontecerem. Parece que as coisas ficam truncadas, né? Enquanto você não faz aquele aprendizado, porque é um aprendizado. Quer queira, quer não queira ensinar para os outros, a gente aprende muito mais até. Sim. E enquanto você não se propõe a fazer aquilo que você veio fazer, parece que as coisas ficam te limitando para exatamente você acordar. Você tem um despertar e ir fazer. E até como terapeuta a gente pode dizer, se a pessoa não passa por experiências espirituais, tridimensionais ou quer que seja, tem ferramentas que mostram pra gente qual é o caminho que a gente pode seguir. Sim. E eles botam essas ferramentas, eles botam essas pessoas especiais na tua vida para falar, olha, você não gostaria? A dança circular, por exemplo, para mim foi uma coisa maravilhosa. Eu fui fazer um curso de dança circular para mim, meu momento, né? Eu já fazia danças étnicas e tal, tudo para mim. E a minha professora, Mônica Jô, maravilhosa, grande mestra também, que hoje mora lá na Inglaterra, a Mônica falou assim para mim, a Prefeitura de São Caetano
tá abrindo uma possibilidade num edital através da Secretaria de Cultura para contratar pessoas. Eu tô voltando para Bauru e eu indiquei você. Como assim você indicou eu? Não, a turma saía te indicando, Entendeu? Eu né? falei, como assim você me indicou? Te indiquei. E eu falava assim, tá. E o que eu sei? Eu falei, o que, Né, que eu tenho filha? que fazer? Né? Ela, não, você é a minha aluna mais preparada, eu quero você lá. Que Eu falei assim, show. Mônica, mas estou fazendo pra mim. Não, vai lá. E durante 15 anos eu dei aula pela Prefeitura de Danças Circulares. Sensacional. Então, acontece. Acontece. São Caetano, Santo André, São Bernardo, tem todo esse movimento. Acho que lá também tem uma energia diferenciada. Tem. Santo né? André é muito especial nesse ponto. É. Né? A Tânia tem feito um trabalho, né? De formiguinha lá há muitos anos. E hoje em dia tem toda essa convenção de Paranapiacaba. Aí que vem gente de fora do Brasil para participar. Muito legal. Tá acabando o primeiro bloco do Mundial e Você. Tô conversando hoje com a Daniela Pascoal do programa... A Bruxa Tá Solta. Quando que você tá no ar que nós não falamos ainda? Todas as segundas, 12:30. Toda segunda-feira, 12:30, sempre ao vivo. A gente vai falar um pouco do programa no próximo bloco. Quem quiser contato com você? Pode através do Instagram. A gente é mais fácil o Instagram, né? @BrumaMagias. Bruma Você pode Magias. me deixar na DM, tem o link do site, na bio também. Bruma Magias. Magias, isso. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, que tem muito mais papo aqui. Estamos de volta, Mundial e Você hoje, conversando com Daniela Pascoal, do programa... A Bruxa Tá Solta. A Bruxa Tá Solta. E com esse nome, gente, toda segunda-feira, 12:30, tem todos os programas aí no YouTube da rádio. Você tem YouTube também? Tem no YouTube também, Bruma Magias. Bruma Magias. Eu pergunto porque às vezes é fácil localizar o vídeo, né? E fazer uma maratona no outro canal. É Bruma Magias, fica bem fácil. Bruma Magias é o nome do teu espaço. Isso. E é também... o teu perfil no Instagram. No Instagram, Facebook, tudo né, Bruma TikTok, Magias. tudo Bruma Magias. É bem facinho, a partir de lá você tem todos os outros contatos e a programação também. Também. Quero te perguntar uma coisa. Dentro do programa, quais assuntos você traz? É tudo que se relaciona ao seu trabalho? Você divide direitinho? Você faz atendimento ao ouvinte? Me conta. Eu faço atendimento ao ouvinte. Uma vez ao mês eu faço uma inserção, né? Eu faço atendimento ao ouvinte, porque eu acho interessante que as pessoas conheçam o trabalho e também é uma forma de você, às vezes, ajudar uma pessoa que não está podendo pagar um atendimento naquele momento, né? Às vezes, uma palavra que você dá ali, que você abre para a pessoa... vale muito mais até daquele valor que você ganha, né, num atendimento inteiro. Então, eu tenho o hábito de fazer uma vez, pelo menos, por mês, essa parte da inserção. Uma vez por mês, pelo menos, eu trago um convidado, né? Então, eu trago convidados que não são só da área. Eu gosto de trazer, por exemplo, esse mês nós tivemos agora, em julho, um rapaz que ele faz um tributo ao Elton John, né? Um Mizinho, que ele faz... um tributo ao Elton John, e aí nós conversamos a respeito como ele é médium, como ele é um bandista, nós conversamos a respeito dessa questão da espiritualidade, da atuação no palco, como funciona isso, né? Vamos trazer empresários, que, por exemplo, eu tenho um empresário que é um cliente meu de muitos anos de Feng Shui, ele vai vir para comentar como é o Feng Shui, por que ele trouxe o Feng Shui para as empresas dele, e pessoas que estão dentro da área, sim, também trazendo, como foi o caso da Michelota, que é consteladora. Então, eu acho que é interessante você ter essa parceria de pessoas vindo para a entrevista. Uma dinâmica, Uma né? dinâmica. E trago também assuntos pertinentes, coisas que as pessoas me pedem. Então, por exemplo, eu fiz com um convidado meu, com o Bruno Suter, que ele é locutor da Kiss FM, né? Que legal. Eu fiz com o Bruno, que é um queridaço meu. O tema foi animais, né? Animais, como é visto no plano espiritual, a questão do desencarne dos animais, dos pets. Este vídeo, nós fizemos um corte, ele já está dando quase 1 milhão de visualização. Falou de animais, bomba. E se você fala dos animais no mundo espiritual... Então, eu vou trazer temas de animais, porque as pessoas gostaram demais. Eu vou explicar como que é a eutanásia, como é visto isso no plano espiritual, a violência que praticam contra os animais, né? Você dá ensinamento vou mesmo, trazendo, né? Como são 25 minutos, o programa voa, você sabe bem, né? Você sabe bem. Então, assim, por isso que às vezes, alguns temas eu vou trazer mais assunto. Conforme o pessoal, o ouvinte vai pedindo também. É muito bom. E os seus atendimentos? Os atendimentos,
Eu faço hoje todos eles no online, Tá né? bom. Porque quando veio a pandemia, eu já estava 6 meses antes migrando alguns cursos para online, atendimentos para online, porque acontecia assim, olha, eu tenho uma cliente minha, que a culpada foi ela, a Cláudia, da Inglaterra. A Cláudia, toda vez que ela vinha para o Brasil, ela vinha para visitar a família, ela vinha para fazer o oráculo. Aí ela falava para mim, você tem que começar a atender online. Às vezes eu quero o ano inteiro falar com você, atender, eu tenho que esperar quando eu venho pro Brasil. É, menina, porque às vezes dá um desespero, a gente quer falar com o oráculo. Ai, não é? Ela falava assim, Cláudia, eu não tenho esse hábito e tal. E aí, tanta Cláudia me pediu, eu falei, bom, vamos começar. Estrutura, faz um site, etc e tal. Eu falo que 2018, para mim, foi um ano muito importante para eu ter essa consciência sobre, vamos nos modernizar. Né? Você está sendo muito taurina conservadora. Vamos buscar um pouquinho, né, algumas mudanças para o teu trabalho, para as pessoas conhecerem você. E aí foi muito engraçado, porque eu comecei a construir o site em 2019, final de 2019 eu já estava dando alguns cursos online, alguns atendimentos online, e estourou a pandemia. Então eu estava toda preparada. Deus é bom, né? Nossa, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. E mais engraçado, eu percebo e gosto de ouvir colegas, parceiros. Então, o Newton Schultz, que é um astrólogo maravilhoso, que está aqui na rádio. O Newton fiz cursos com ele. O Newton é uma pessoa que eu presto muita atenção nele, né? E o Newton vinha falando há 6 anos sobre 2020, a grande conjunção e etc e tal. Eu falei, gente, o que vai acontecer em 2020? Que o Newton bate tanto. Aí fui ver a Celissa também, que é outra astróloga maravilhosa que nós temos, falando a respeito de 2020. Vamos fuçar. Falei, quer saber? Eu vou rearranjar meu trabalho em 2020, eu vou jogar isso aí muito para o online e tal, e estoura a pandemia. Quando estourou a pandemia, eu só falava assim, gente, o curso tem que ser online, tá? Não eu vai já subi ter pra como. plataforma, já tá lá na plataforma, já tá gravado, ou síncrono. E eu já estava toda adaptada. Como é bom a gente prestar atenção no que os outros estão falando, né? Exatamente. Porque para muita gente não entende o que está sendo falado. Ah, vai acontecer em 2030, mas a gente acha que está tão longe e a gente não se prepara. E quando a gente para prestar atenção, a gente fala assim, o que vai acontecer, ninguém sabe. E aí, no final de 2019, eu abri os oráculos, porque eu tenho o hábito de fazer meu mapa, abrir oráculo pra mim, eu falava, gente, e mostrava, março vai vir uma explosão pra você. Março você vai trabalhar muito. Aí eu perguntava, será que é o projeto X? Será que é o projeto Y? E não, é uma coisa nova. Aí eu falei, gente, o que vai acontecer? A pandemia. Quando estourou, eu sabia usar os aplicativos, eu já estava toda adaptada. Tá bom. Então vamos lá. E hoje você tá toda no online. E de lá pra cá, cada vez trabalhando mais. Você não tem mais espaço físico do Bruma? Não tenho mais espaço físico. Eu fechei Tá. o espaço físico, embora a casa seja propriedade minha. Mas pra mim, hoje, eu tenho muito mais alunos e acesso de pessoas de fora de São Paulo, de fora do Brasil. Eu tenho muito aluno fora Para no conhecer Japão, teu trabalho. para conhecer meu trabalho. Eu descobri o quê? Se o mercado aqui, às vezes, é uma dica para os terapeutas, tá? E oraculistas, se o mercado, às vezes, próximo de você está fechado, você tem um universo de pessoas para atender, você tem um planeta para atender no online. Então, isso facilita. Se jogue. Né? Vá, busque, se aprimore, vá atrás disso. E foi o que eu fiz. Hoje eu faço atendimento o dia inteiro online, curso o tempo inteiro online. E nisso, o que aconteceu? Eu tinha lançado uma palestra, que ia ser presencial dia 19 de agosto, no auditório da Vibe Mundial, aqui no prédio. E eu fiz o anúncio no Bruxa Tá Solta. O primeiro anúncio. Chego em casa. O site tinha carregado já uma compra enorme, etc e tal, para o online. Eram só 100 vagas. E eu só anunciei. Eu falei, bom, vai demorar um tempo. Venderam 500 e poucas. Eu falei, gente, o que eu faço? Joga no online. Eu falei com quem tinha comprado presencial. Falei, ó, gente, eu vou migrar para o online. Peguei esta data, passei para dia 2 de dezembro, que depois nós temos uma novidade aí que eu vou falar para vocês. E vou fazer uma convenção, um ciclo de palestras ali para dezembro, daí presencial. Tá, esse evento, então, de agosto, que passou já, foi online. Sim, foi online. Então, aí você trocou a data. A data, e daí 2 de dezembro nós vamos fazer um ciclo de palestras, só que daí vai ser presencial o dia inteiro no auditório. Aqui na Vibe Só Mundial. para 100 pessoas, porque daí realmente é o que cabe dentro, né? E eu vou fazer
bem organizadinho, só no presencial. Você já tem as informações? Já tenho tudo direitinho. Quem vai participar, sim, como sim, que vai sim, ser. tudo direitinho. Então é só entrar em contato se já tiver interessado. Subindo né? para lá pelo site, pelo brumamagias.com, você já pode fazer a sua inscrição, né? Ali já está tudo explicado, os temas que vão ter. Então, alguns temas que nós vamos abranger é a questão da mediunidade e religiões, a radiestesia, como é utilizada junto dentro das terapias integrativas hoje, o que tem de mais moderno dentro da radiestesia. Nós vamos falar a respeito do técnicas mediúnicas para quem é oraculista, que só usa a técnica, né, do seu oráculo. Então, o que eu posso fazer para abrir a minha intuição e me ajudar naquele momento, na leitura de um oráculo, além de só da técnica que existe do oráculo. Vão ter temas muito específicos para quem quer trabalhar na área, para terapeutas, mesmo para quem está querendo trabalhar na área, e para quem quer propor reforma íntima. Exatamente, a gente faz pra gente, muitas pessoas buscam, né, Sim. mudar de carreira, ou porque se aposentaram, ou porque não estão mais felizes, ou porque amam a área e querem se aprofundar. Sim. Não e é? tudo vai ser dado assim com certificação, com Olha. reconhecida pela BRAT, tudo certinho. Muito bem. Eu posso dizer que a astrologia é também você falou várias vezes aqui de termos que a gente ouve na astrologia. A astrologia para você tem um gostinho especial. Eu falo que ela é aquela roupa que você veste e cai perfeita. O que é astrologia para você? A astrologia, para mim, é uma forma de você poder programar a sua vida, se conhecer, olhar para o teu futuro e falar assim, olha, eu tenho um tal ponto da minha vida, uma situação para acontecer. Como eu remanejo isso, como eu passo, como eu transformo, o que eu aprendo com isso daqui, ela é uma forma da gente evoluir. Perfeito. Para mim, ela traz evolução o tempo inteiro. Perfeito. E você consulta o seu mapa O tempo todo. É mesmo? Mesmo você sabendo como que estão todos os trânsitos, Sim. você de vez em quando, determinada situação, você vai lá e olha. Sim. Lançamento de um curso que eu vou fazer, de um produto, de uma parceria, tudo. Tudo eu vou A na numerologia astrologia. também? A numerologia também. A numerologia também. Aí você finaliza com tarozinho? Sim, com certeza. Esse é um tripé, porque Não é. eu sou apaixonada por esse tripé. Unir a astrologia com a numerologia e fechar com Com um tarô. oráculo, com né? oráculo Ou algum. um baralho. E você faz leitura de tarô, de baralho. De runas e de baralho dos anjos. Baralho dos anjos. Dos anjos. Olha lá, é para você escolher. Tá, você trouxe aqui. Sim. A gente tá aqui falando de astrologia, aí causa aquela curiosidade, porque a bruxa tá solta, né? A gente sabe, muitas coisas acontecem nesse planeta. Recentemente, a Larissa Manoela é atriz, né? E passou por um perrengue. Aí você fez o mapa dela. Fiz. É um assunto que gerou bastante polêmica, E muita gente né? fica na dúvida. Ah, essa menininha é Sim, mimada. sim. Ai, porque essa mãe é uma bruxa. É. né? Quando você está exposto, né? Eu tava falando até isso um pouquinho da gente entrar aqui, antes da gente entrar. Quando a gente está exposto, quando uma pessoa que tem um número de seguidores que ela tem, que tem o talento enorme que ela tem, é óbvio que é muito complicada essa questão do julgamento. E aí, como eu faço muito texto para alguns sites, né, da área esotérica e da área também que não seja esotérica, as pessoas encomendaram uma pauta para mim. Olha, você faria o mapa da Larissa. Fiz uma live a respeito tudo. E como é um assunto recente, eu falei, vou levar também lá para Legal. Tá? O que acontece? Realmente, ela tem uma questão kármica muito forte com essa mãe dela. A mãe dela, no mapa dela, na casa 12, ela tem uma lua. A lua no nosso mapa, ela é muito ligada à nossa mãe, né? A nossa origem materna aí. Ela tem uma lua que é lida e essa lua está em conjunção. O que é uma conjunção na astrologia? Quando um planeta está caminhando exatamente no grau mais próximo possível do outro. Às vezes no mesmo grau, que é o caso. Ela tem uma conjunção com Netuno. É uma lua em aquário, um Netuno em aquário em conjunção. Lidos nesta casa 12. A casa 12, na astrologia, é uma casa kármica, é uma casa dos segredos, de algo que está obscuro, das inimizades também. Então, esta mãe, ela tem coisas que aos poucos vão ser reveladas, né? Aquele véu de Maia que vai caindo, porque Netuno, ele obscurece de certa maneira
e vai mostrando a intenção de uma mãe que é manipuladora, que usa questões emocionais. A Larissa, ela deve sofrer muita questão de chantagem, ou vir sofrendo muita questão de chantagem emocional. E aí nós entramos num ano em que todo esse rompimento acontece, né, da família dela chegar e pôr um ponto final, na semana que nós tivemos uma Vênus retrógrada. A Vênus, ela tá ligada às nossas emoções. Uhum. E a Vênus dela é na casa 12 do mapa. Que significa? Também em Aquário. Essa Vênus dela tá numa posição em que ela vai questionar, porque está em conjunção com Urano, também em Aquário, na casa 12, que ela vai questionar o fato dela caminhar sozinha. Esse mapa é natal? É um mapa ou natal é e a revolução solar. Então, os dois dois aqui. você colocou, Eu tá? coloquei os dois. Então, assim, este é um momento que esta Vênus no mapa dela, natal, influencia ela, olha, os negócios são seus. Então, vamos cuidar dos teus negócios sozinha. Vamos questionar, vamos perguntar, é um Urano ali em conjunção. Vamos perguntar o que é que está acontecendo. Se realmente você é sócia na mesma proporção, vamos propor o que você quer. E aí ela começa a questionar a família. E isso acontece, esse rompimento, exatamente sobre uma Vênus retrógrada. Então, tinha algo impulsionando ela ali na astrologia. Além disso, esta Lua, ela está em quadratura com Marte, que está na casa 8 em Escorpião. Marte em Escorpião, por natureza, numa casa 8, numa casa 4, que é a casa de família, a casa 8 é uma casa de heranças. Um dos temas dela, né? Porque cada casa na astrologia, ela traz vários temas. Ela está em quadratura. A quadratura, ela é um ponto de dificuldade no nosso mapa. Então, em algum momento, ela sofreria uma questão jurídica com essa mãe. Uhum. Já que ela está numa quadratura com a Lua. Ela sofreria uma questão da que ela tivesse que entrar com processo pelos direitos dela e tudo mais. E é exatamente o que está acontecendo agora. Sim. Além disso, na casa 2 dela, casa 2 não, na casa 10 dela, ela tem um Sol e um Mercúrio em Capricórnio. Larissa vai conquistar financeiramente o que ela quiser. Independente ela nasceu para fazer sucesso. Tá. Ela vai ser uma pessoa que vai ter muitos patrimônios. Ela vai ser uma pessoa que vai ter imóveis de monte. Entendeu? Então, mesmo que ela tenha feito esse vou me desapegar e é de vocês, estou doando, já que uma casa 12 dela é em Aquário. Então, eu estou doando. Eu começo do zero. Ela começa do zero. Em meses, ela recupera e triplica o patrimônio que ela tinha. Ela realmente não precisa. Ela tomou, então, a atitude certa. Certíssima. De acordo com o mapa dela. O que ela precisava é aquilo que um aquariano busca. Liberdade, acima de qualquer coisa. Essa casa 12 dela gritou esse ano. Por que isso? Vamos lá. Eu peguei o mapa de progressão. O que é um mapa de progressão? Você vai calculando os trânsitos ao longo dos anos na vida dela. Ela entrou esse ano com um Capricórnio progredido para Aquário. Isso na astrologia é como se esse Capricórnio, que é mais sisudo, mais parado, mais quieto, mas sabe ganhar dinheiro, entendeu? Fala assim, espera um pouquinho, deixa eu fazer parte desse patrimônio, isso aqui é meu. Tô cansada de pedir mesada. Tá. Deixa eu fazer alguma coisa. Esse Aquário impulsionou, né? Deu uma mexida nesse elemento terra do Capricórnio, que é tão parado. Jogou um pouco de ar, ela soprou pro vento movimentar essa terra. Isso fez com que ela falasse, o patrimônio é meu, pera um pouquinho, ponto final, vamos estabelecer um limite. Com uma mãe que ela traz um aspecto kármico muito grande. E ela podia ter resolvido tudo ali, mas a mídia Sim. também entrou. Sim. Quando eu trabalho com astrologia, não pego só a questão das casas, os signos e planetas. Eu pego também estrelas fixas, asteroides. Ela tem uma Juno. A Juno representa a mãe também. A Juno na casa... A relação dela é com a mãe. É com a mãe. O pai tá sendo só um... Ele tá assim, eu não quero evitar conflito com a minha esposa, então eu vou obedecer. A mãe dela é que é o problema lá. A mãe dela pode, pelo mapa dela, ter sido até uma inimiga dela de vidas passadas. Entendi. E que tá agora para cumprir a missão de conciliar e a mãe não está deixando isso conciliar. Então, se eu pudesse, né, eu abraçaria a Larissa e falaria, você não está errada, meu bem. Segue a sua vida, né? É complicado, é uma mãe, é um pai, né? Aquela questão da hierarquia até que a constelação ensina. Uhum. Mas você tem que abrir mão de alguma coisa nessa história.
Porque senão ela não vai crescer Não. como emocionalmente. Não. Ela reconcilia com essa família? Ela reconcilia, não é agora. Até janeiro ela tem trânsitos muito difíceis. Realmente as coisas vão a via de fato. Vai ter coisa que ela vai ter que pôr em justiça, sim, pelos trânsitos dela. Mas ela tem movimentos de um Plutão aí até 2028 que vai facilitar ela ter uma cura. Plutão, ele é morte, mas ele é cura. Ele é destruição, mas ele também é reconstrução. Então, até 2028, ela consegue conciliar isso. Muita coisa até janeiro desta mãe vai vir à tona. Ela teve que fazer uma ruptura, né? Precisava, né? precisava. E muitos de nós, às vezes, precisa Tem também. muito dinheiro escondido ainda, que ela não faz ideia, que ela tem em patrimônio e que vai vir à tona. E da forma como ela falou toda a verdade. Toda a verdade, toda a verdade. Ela é um ascendente em peixes, ela deve estar sofrendo demais. E sofrendo calada, esse sol, né, que ela tem aí. Ela é uma sagitariana? Ela é uma capricorniana. Capricorniana. Então, é um sol que cala o dela, né? Capricórnio não gosta de demonstrar. Para ela ter vindo a público, deve ter sido sofrido isso para ela. Não deve ter sido fácil. Entendi. Olha como a astrologia é rica, né? Riquíssima. E ela tem também, até 2028, eu vejo ela tendo filho, ela engravidando, né? Ela casada. Como essa Vesta dela está na casa 12, a mãe quer ela solteira. A mãe quer ela para ela, ganhando dinheiro. A mãe, ela é um baúzinho de riqueza, entendeu? Para a mãe. Então, quem se aproximar para casar, para relacionar, muito possivelmente essa mãe deve ter problema com esse rapaz com que ela tá, com o noivo dela. E a partir do momento que esse menino entrou na vida dela, né, houve essa chave de libertação, né, ela virou literalmente a chave e falou: opa, vamos lá, eu tenho que crescer. A mãe deve usar chantagens do tipo assim: se a pessoa tá na tua vida e ele tá pondo ideia na tua cabeça, como se ela não tivesse a capacidade, né, de se sustentar, de criar opiniões aí. Sim. Então é complicado. Que bom que ela pôde enxergar isso agora, não é? Que bom. Porque senão poderia passar uma vida. Sim. E ela só se libertar quando a mãe falecesse, por exemplo. Tem a mãe dela tem aspectos na astrologia. Claro que o ideal seria eu fazer o mapa da mãe. Sim. Mas a mãe dela tem aspectos na astrologia de uma coisa muito narcisista. Então, ou você me obedece, ou você não presta. Né? Se não for como eu quero, você não é minha filha. É mais ou menos isso. E isso deve ser muito duro para ela. Quando a gente faz um mapa, né? Primeiro, o ideal é fazer um mapa natal, né? Sim, sim. E quando a gente, depois de ter todo esse entendimento a partir de um mapa natal, e eu vou para minha revolução solar, que é a do ano, né? Isso, né? Do nascimento. Isso. As informações que estão ali, você falou, por exemplo, do Netuno, que deixa nebuloso, o Urano, que tem a sua característica. Quando eu sei que planeta está transitando em casa tal, eu tomo minhas decisões de melhor forma. É um mapa composto. Não dá para você fazer uma leitura de uma revolução solar, que é um mapa dessa previsão anual, sem você olhar quem está no teu mapa natal. Porque Por isso que os dois estão juntos aí. Eu vou explicar de uma maneira bem didática. É como se quando eu nascesse, eu tirasse uma foto do céu e aquilo lá congelasse. Sim. Tá? Aquilo eu tenho para o resto da minha vida. Só que, ao longo dos anos, obviamente, os planetas continuam em movimento. Então, vai lá, 2023, deixa eu ver como que tá aquele céu. Deixa eu pegar a foto de quando eu nasci e comparar o que isso daqui vai usar de influência para quando eu nasci e o que, quando eu nasci, vai usar de influência para esse ano. Por isso que a gente transita entre os dois mapas. A gente estabelece esses comparativos. Entendi. E fazemos progressão. Vamos andar com esses trânsitos para ver o que acontece quando isso aqui para. Quando esses acordos, né, desacordos entre ela e a família, por exemplo, começam a amenizar. Então, até janeiro tem muita coisa aí, muita discussão entre ela e família. Eu diria entre ela e advogados. Também. O ideal é que essa mãe botasse um pouco a mão na consciência, parasse. E, sabe, os filhos não são nossos. É difícil, mas os filhos não são nossos. Aí tem muito apego também, né? Existe um misto de superproteção até um ponto. E existe o que eu falo, que daí não é legal. Existe uma ganância, né?
É uma lua em Netuno. Você não sabe qual é uma lua em conjunção com Netuno. Você não sabe qual a intenção que tem por trás. Lua tem suas características e Netuno tem as suas. Vamos lembrar que a lua tem um lado obscuro e Netuno é uma névoa. Então, assim, qual é a intenção dessa mãe? Não é uma intenção boa. É uma leitura numa casa 12, que é algo que está obscuro. Que legal. Você quer fazer teu mapa? Eu já indico. Porque é interessante a gente olhar para tudo isso, né? Muito. Muito. Porque, afinal de contas, está dando direcionamento, até de carreira, Tá. de vida amorosa. Isso, por exemplo, tá acontecendo com uma pessoa que é notória, que é a Larissa, né? Que tem dons artísticos maravilhosos aí. Mas assim, se a Larissa fosse a minha cliente, por exemplo, né? Eu falo uma pessoa comum. Então, assim, eu sentaria com a Larissa e a Larissa traria esse problema pra mim. Olha, eu tô com uma situação, a minha mãe é minha sócia, meu pai é meu sócio. O que que eu faço nesse momento? Eu falaria, olha, teu pai e tua mãe vão conseguir refazer o patrimônio, isso você vai pra justiça isso daqui. Então, tenta conciliar da melhor maneira possível, né? Tenta ter uma conversa, nem que for com advogados junto te auxiliando, mas já deixo claro que aqui você vai ter um problema jurídico. Aí entra também a Dani terapeuta? Entra. Porque aí você também dá aquelas orientações mais Sem dúvida. específicas. Aqui eu passaria para a pessoa um ritualzinho, um banho, um tratamento. Um floral. Né? Um floral, alguma coisa que possa ajudar a pessoa a enfrentar tudo isso. Beleza, né? Olha quanta coisa que a gente pôde conversar hoje. Oi, como? Ainda pudemos falar de Larissa Manoela? Não é? Não é? Dani, eu quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte. Convide a ouvir teu programa, a te acompanhar nas redes sociais, acompanhar todo o teu trabalho, né? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer você, Sam. Delícia. Que ela é muito gostosa, ela vive me chamando aqui para participar, eu tô adorando. E agradecer, né, a Vibe Mundial por toda essa oportunidade aí de me descobrir agora como uma comunicadora, Por né? que não? Deve estar no mapa. Tá. Tá, casa 3, tá. Tá no mapa. E quero, assim, convidá-los, né, os ouvintes, o pessoal que está assistindo pelas mídias sociais, pelo YouTube aqui da rádio, a vir participar todas as segundas-feiras, 12h30, aqui na Vibe Mundial, na Bruxa Tá Solta, pra gente trocar muitas ideias. Entra lá, né, passa a me seguir lá no Instagram, no @brumamagias também, onde eu faço lives. E deixem as suas ideias de temas que vocês gostariam de ver na Bruxa Tá Solta aqui, que eu trago, sim, com muita propriedade, com muito estudo, com muita busca. É muito legal isso, né? Poder interagir e o público poder falar, olha, fala de tal coisa Fala de que eu tal ia coisa gostar que eu vou de adorar. ouvir. Vamos e lá. se você não sabe, você traz alguém que saiba. Com certeza, eu vou Isso é procurar. muito bom. É Bruma, Magias. Instagram, Bruma Magias e o site brumamagias.com.com só. E a partir de lá você tem acesso aos cursos, a todos os atendimentos Isso. e também ao evento que vai acontecer em dezembro, aqui no auditório da Vibe Mundial, dia 2 de dezembro, é uma semana antes da Mystic Fair, então Das tá tudo 10 certo. às 19. Olha que legal, a partir das 10 da manhã até as 7 horas da noite, é só, né, se inscreve, já verifica Isso. como é, porque vocês sabem que o nosso auditório tem vaga limitada. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Sucesso meu pra amor. você. Sucesso é nosso. Amo conversar com você. A gente tem esse bate-papo gostoso com assuntos que a gente gosta e que eu sei que você, ouvinte da Vibe Mundial, também gosta. Com certeza. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 da manhã. Hoje tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30. Amanhã não, amanhã é domingo. Na segunda-feira, 16h30, eu tô de volta também com o Mundial e você de segunda a sexta, sempre às 4h30 da tarde, sábado que vem às 7 da manhã. Estamos aqui. Um ótimo final de semana, gente. Beijo! Beijos.